só que você já está contaminado por algo. Qual que é a importância do sono para nós? Nós passamos praticamente 1/3 da nossa vida dormindo, né. Falando em Deus, né, falando da espiritualidade, seria um contrassenso, né, evolutivo até, a gente passar todo esse tempo dormindo sem fazer nada, sem Sem ter proveito nenhum nenhum? proveito com relação a isso, né. E ao contrário do que a gente imagina, a parte mais importante da nossa vida, uma das partes mais importantes, é justamente o sono, porque o sono não só recupera o corpo físico, como também alinha o nosso projeto reencarnatório. Porque é durante o sono que a gente consegue receber informações, muitas dúvidas que as pessoas têm, muitos problemas que a gente pede para a espiritualidade nos auxiliar, é durante o sono que a gente recebe a resposta. Só que tem um problema, a gente quer sempre que resolva os nossos problemas que nós construímos. A espiritualidade, eles nos acompanham, nos orientam e jamais nos deixam, né? As forças que regem o universo, Jesus, os nossos amigos espirituais, são aqueles que intermediam as nossas necessidades junto às forças maiores, estão sempre do nosso lado. E Deus sempre responde aos nossos problemas. Eu costumo dizer que Deus ajuda os homens através dos próprios homens para que ambos aprendam. E esses homens, tanto faz encarnados como desencarnados, não é? E quando eu tenho um problema, eu passo a semana toda, o dia todo, ou o dia inteiro com aquilo me martelando. Quando eu durmo, nesse momento a gente consegue ter a resposta. Quando a alma se emancipa do corpo. Ou seja, quando a alma, segundo o próprio Kardec, né, o codificador, é o espírito encarnado. E para diferenciar o espírito na erraticidade, que é do mundo espiritual, e o espírito encarnado, ele deu o nome de alma. E no caso, quando está na espiritualidade, é um espírito da erraticidade. Erraticidade é um local da espiritualidade, é onde o espírito está se preparando para reencarnar. Aqueles que não vão reencarnar, que já conseguem galgar uma dimensão mais elevada e já não está na erraticidade. Denominações só para a gente possa compreender. A gente chega ao sono no REM, que a gente vai falar sobre isso, que é o momento em que nós estamos livres espiritualmente, porém, de alguma maneira, a alma, né, o corpo, a consciência como um todo, dependendo do grau de cada um de conhecimento e até vibracional, eu não consigo me sair para esse universo espiritual. O sono, ele tem 4 fases, né? Isso já é difundido. A primeira fase é quando você está no topor, está começando, está se preparando para dormir. Aquelas pessoas que têm sono muito leve têm muita dificuldade para chegar na segunda fase. A segunda fase é que transiciona entre esse topor e a terceira fase. A terceira fase, sim, é uma preparação, já quando você já está mais profundamente adormecido, e é uma preparação para o sono REM. O sono REM, ele tem função orgânica e tem função espiritual. A função orgânica que ele tem é fazer com que todas as nossas ideias, a consciência como um todo, né, o consciente, o pré-consciente, possa ajustar o que nos interessa e o que nos interessa. Inclusive, para efeito de memória, é um momento crucial. E todo mundo consegue atingir esse estágio ou não? Hoje, muito poucas pessoas estão chegando ao sono REM e até a terceira fase. Além dos fatores externos, celular no pé da cama, televisão ligada, isso já é a ciência positivista já falando sobre isso. O ideal é já não ter TV no quarto, que é difícil, né? Todo mundo tem logo umas 50 polegadas, né? Ah, mas está 2 metros, 3 metros de distância. Porque a nossa comunicação é eletromagnética, é a mesma comunicação do celular, ou seja, as nossas ondas mentais são frequências. A mesma frequência que tem um celular para comunicar com outro celular, a mesma frequência que tem uma televisão para fazer a recepção. Aqueles forinhos de ouvido também interferem, porque o equipamento está em funcionamento, tem uma frequência, né? Às vezes você tá no YouTube, né? Tu tá com o seu telefone no YouTube, no Face, então você está recebendo informações. Então isso está acontecendo hoje, fora as ondas eletromagnéticas das comunicações no geral. A psicosfera terrestre, ela está muito carregada de energia. E você imaginar quantos celulares tem e as pessoas se comunicando, né? Então tudo isso tem influência. Para que isso não me influencie, eu preciso ter controle sobre o meu organismo. E a preparação para dormir, ela tem que levar pelo menos umas 4 horas para que você possa desintoxicar vibracionalmente, entende? Fazer um processo de preparação. Aí o pessoal fala assim, fazer oração, ótima oração. Mas o que é oração? O que é uma prece, senão um ajuste de paz, né? Quando você ora, faz uma prece, você tenta, né? Algumas pessoas não conseguem, né? Começa o Pai Nosso na metade, tem que voltar de novo, que já esqueceu, né? Então começa, Pai Nosso, tá no céu, não sei o quê. Caramba, amanhã tem que pagar minha conta. Peraí, volta de novo. É assim. Então, nós temos esse problema de falta de foco. Os orientais já são mais focados, né? Trabalham muito com meditação. E nós não. Seja mais... Então a gente exercitar a meditação até antes de dormir. É excelente, excelente. Se desligar de qualquer notícia umas horas antes. Sim. Outra coisa, na primeira fase do
sono, que é a fase ainda você está muito sensível, você está se desprendendo assim emocionalmente, conscientemente, nessa fase você fica muito sensível. Então um barulho, um som, alguém que grita, alguém que te chama, né? E você vai tendo choques, né? Você vai tendo choques anímicos, né? Veja bem que já tem que começar todo o processo novamente, só que você já está contaminado por algo. Se foi uma discussão, você já fica irritado. Então a gente dorme, mas não tem o processo do sono. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.